de volta com a Antena Paulista nesta manhã de domingo, hoje no Museu do Ipiranga, onde finalmente vão começar as obras, vai começar a reforma que a população espera há tanto tempo. Nós vamos conversar com o Pablo Erenhu, que é arquiteto e participou do projeto que prevê a modernização, a restauração e modernização do Museu do Ipiranga. Bom dia, Pablo, tudo bem? Bom dia, Tramontina, tudo bom? Nós estamos aqui diante dessa escadaria. Sempre as pessoas entraram no museu por aqui e aqui pelas laterais. Vai continuar sendo assim? Não, só em eventos muito excepcionais, mas a entrada nova, regular do museu vai ser pela cota inferior aqui do parque, atrás desse muro que a gente está vendo. Ou seja, é embaixo de onde nós estamos? Isso. Aqui embaixo. Agora a gente estaria em pé no teto da ampliação que o museu vai receber. O que vai ter lá? Um grande saguão? Isso, a entrada nova vai conduzir todo o público a um saguão de entrada do tamanho que o museu precisa, do tamanho da visitação que ele já tem e que se espera que cresça bastante. E aí vai ter loja, café, bilheteria, guarda-volumes, sanitários, enfim, está sendo prevista a inserção de elevadores novos, rampas e plataformas para que todos os espaços sejam universalmente acessíveis. As questões relativas à segurança do prédio, o que vai ter de novo? Bom, contra incêndio está sendo previsto o sistema de sprinklers no edifício existente inteiro. Que são os sensores que automaticamente... Isso, detetor de fumaça, aqueles chuveiros, né, que pontualmente já atacam qualquer foco de incêndio com muita rapidez, hidrantes. A gente vai poder ver elementos da construção original que nunca foram vistos, por exemplo, pedaços das fundações que até hoje estão enterradas. As pessoas vão passar ao lado das fundações, vão ver como o edifício foi construído, das fundações até sua cobertura, e um mirante de onde vai se ter essa vista do parque, do bairro todo, até da serra. Nós esperamos que tudo isso realmente aconteça. Vai acontecer. Para viabilizar a reforma, 72 árvores que cresceram perto deste prédio principal serão retiradas daqui. 30 já estão mortas e das 42 restantes, apenas 6 são nativas. Para compensar a retirada das árvores, cerca de 200 mudas serão plantadas aqui na área do parque. Falando neste assunto, em todo canto a gente vê aqui em São Paulo e em outras cidades árvores plantadas que cresceram bonitas e cuja origem são outros países. Pois isso acontece também com o eucalipto. Ele foi trazido da Austrália. E em Rio Claro, a 200 quilômetros de São Paulo, existe até um museu dedicado a esta espécie. No meio do estado de São Paulo, uma reserva da natureza, equivalente a 2.200 campos de futebol. A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro, se destaca pela beleza das árvores. São mais de 200 espécies, 64 só de eucaliptos. Aqui eles chegam a 100 metros de altura e convidam para um passeio ao ar livre. Mas é lá dentro que a gente conhece a história dessa árvore. O chão, o teto, os lustres, tudo é feito de eucalipto. O museu foi inaugurado em 1916 pelo agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, que estudou a árvore típica da Austrália. Foi ele quem trouxe espécies de eucalipto para Rio Claro, e teve um motivo. No começo do século XX, São Paulo vivia uma expansão da malha ferroviária. E era preciso matéria-prima para fazer os dormentes, a madeira que serve de estrutura para os trilhos. O Edmundo foi contratado pela Companhia Paulista para pesquisar árvores que crescessem rápido e retinho pelo mundo inteiro, né? E foi lá na Austrália onde ele encontrou o eucalipto e trouxe 144 espécies aqui para o estado de São Paulo para fazer as pesquisas dele. Daí ele foi fazendo a pesquisa e criou o Museu do Eucalipto para poder divulgar as pesquisas que ele ia fazendo com essas plantas. O fundador do museu também mostrou que dá para fazer papel com a celulose do eucalipto.
Chegou a levar troncos de Rio Claro para os Estados Unidos, onde foi impresso o primeiro jornal norte-americano com a nova matéria-prima, em 1925. Quando a gente fala de eucalipto, uma lembrança que sempre vem à mente é daquele cheirinho das folhas da árvore, né? Aqui no museu, o visitante tem uma experiência muito bacana. Dá para sentir as essências de eucalipto, que mudam de acordo com a espécie. E olha, algumas são fracas e outras bem fortes. E a maioria tem propriedades medicinais. Algumas, elas são usadas como base para fazer xaropes ou alguns outros medicamentos, principalmente nessa época em que a gente fica gripado, né, e tem aquela sensação de entupimento todo. A gente usa, então, esses produtos e se sente mais aliviado, com certeza. E o que não falta para o eucalipto é utilidade. O acervo mostra onde a gente encontra a essência da árvore no dia a dia. São vários produtos de higiene e limpeza, como sabonete e pasta de dente. E tem ainda utensílios domésticos de madeira. Acho que é interessante para os visitantes, para eles verem como que uma planta pode ser usada para tantas coisas, né? Para ver a versatilidade do eucalipto. Para quem duvida que floresta de eucalipto possa ser um lar para os animais, o museu mostra que nela é possível encontrar mais de 300 espécies, como onças e macacos. Então, já na época da implantação das florestas de eucalipto, muito se falava do eucalipto ser inimigo da biodiversidade. Então, esse espaço veio um pouco para desmistificar isso. Eles recolhiam os animais da região que frequentavam as florestas de eucalipto e criaram esse espaço para provar isso. Tem muita fauna na floresta de eucalipto. Com certeza, muita fauna, muita biodiversidade. Em uma única visita, muitas descobertas. Esse museu aqui, além de ele ter sido um dos primeiros museus temáticos, né, do estado de São Paulo, ele também é o único museu dedicado ao eucalipto na América Latina como um todo. Então é só aqui na cidade de Rio Claro que o visitante tem a oportunidade de conhecer um lugar como esse. Passeio inesquecível. Inesquecível. Dá pra guardar, tirar bastante foto e levar pra mostrar pra avó depois. Nós continuamos aqui na região do Museu do Ipiranga, mas agora vamos falar de um assunto completamente diferente. O Zoológico de São Paulo acaba de reinaugurar o formigueiro. E olha, está fazendo um sucesso danado, não só entre as crianças, mas também entre os adultos. E a gente fica extremamente surpreso quando descobrimos como é o funcionamento e a organização da Sociedade das Formigas. Até parece um vai e vem sem muito rumo, mas nenhum movimento aqui é aleatório. Na linha de produção das formigas, todo mundo tem uma função. Rainhas, soldadas, cortadeiras, enfermeiras. Esse montinho aí é o descarte de lixo e cemitério, para onde elas levam tudo que não tem mais serventia na colônia, inclusive as coleguinhas que morreram. Até nisso elas pensam. Esse exemplo de civilização está à mostra para o público no Zoológico de São Paulo desde julho. Crianças, adultos, todo mundo aprende uma coisa nova e sai daqui impressionado. É muito interessante, é bem bacana. Não sabia tanto sobre formiga há um tempo atrás e agora estou sabendo um pouco mais. E a oportunidade, principalmente para as crianças, terem esse contato com os animais, com a natureza e num sentido informativo mesmo. Essa é a terceira colônia de saúvas do Zoológico de São Paulo. A primeira foi inaugurada em 1970, idealizada pelo biólogo Mário Paulo Altuori. Durou 13 anos. Quando a rainha morreu, as operárias ainda trabalharam por 6 meses até o formigueiro acabar. A segunda foi formada em 1995 e sobreviveu até 2016. O Alcides tem 68 anos e trabalha aqui há 43. Ele acompanhou a chegada das primeiras formigas. O que o senhor pensou quando o Altuori chegou e falou que queria abrir uma colônia de formigas aqui? Então, nós achamos uma coisa estranha, mas todo mundo deu o maior apoio para ele, para ver uma coisa diferente, né? Que a gente é acostumado a ver formiga fora do formigueiro. Então, a gente queria ver formiga
do seu habitat normal, que as casas delas embaixo da terra, né? O tempo de vida de um formigueiro depende do tempo de vida dela, a rainha. Apesar de ficar a maior parte do tempo assim, paradona, é ela que põe os ovos, garantindo a continuidade nas colônias e coordena as atividades quase num esquema de empresa mesmo. Morreu a rainha, acabou o formigueiro. Infelizmente, se a rainha morrer, o formigueiro vai todo embora, porque a rainha é a que mais vive, então ela, durante a vida toda dela, ela vai botar ovos, e desses ovos vão surgir as operárias. Só que as operárias vivem pouco tempo, elas podem viver meses somente. Nesse esquema de cativeiro, as chances de sobrevivência da colônia são maiores. É que o ambiente é controlado e não há risco de predadores. Elas têm até uma ajudazinha aqui e ali. O biólogo controla a temperatura do ambiente. Ele deixa ali também uma folhinha para elas cortarem e transformarem em fungo, a base da alimentação das saúvas. Todos esses parâmetros de temperatura e umidade tem que ser igual como se fosse embaixo do solo. Então a gente tem que interferir ativamente para sempre controlar a temperatura, a umidade, fornecer a matéria-prima que elas precisam, né? A matéria é sobre formiga, mas a girafa ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre o universo desses pequenos insetos. Em um formigueiro de grande porte, a profundidade pode chegar a até 7 metros. É o tamanho de uma girafa. Aqueles montinhos que a gente vê são só a ponta do iceberg. É difícil medir com precisão a população de uma colônia, mas os biólogos estimam que uma de grande porte pode ter cerca de 5 milhões de formigas. No zoológico de São Paulo, as formigas viraram as rainhas da selva urbana. Tem vindo muita gente? Olha, muita gente. Tinha muita gente ansioso pela reabertura do espaço e assim, a gente até teve uma grande superação. A gente acha que as pessoas vieram mais em busca das formigas do que do leão até.